Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Ivane Souza e por hoje, ser quarta-feira, vamos dar início a mais uma videoaula da disciplina de Ciências. Então, desde já, convido a todos vocês a pegarem o livro Módulo 3, Disciplina de Ciências, lá na página 29. O tema da nossa aula de hoje é a degradação do solo. Esse tema é a continuação do que estudamos na nossa aula anterior. Vocês lembram o que estudamos na nossa aula anterior? Bem, estudamos sobre a importância do solo, os cuidados que nós devemos ter com ele. Quais são esses cuidados? Irrigação, aração, drenagem, adubação e rotação de cultura. É isso aí. Esses foram os cuidados que nós estudamos na nossa aula anterior. Os cuidados necessários que devemos ter com o solo, para o bom plantio, para a reprodução de novas plantas. Hoje nós iremos dar continuidade explorando sobre a degradação do solo. Encontraram aí a página? Então vamos lá. No início temos um texto, no qual quero que vocês acompanhem a leitura junto com a tia aí em casa. Nem sempre a relação do ser humano com o solo é harmoniosa. Seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e a degradação desses recursos. Ou seja, as ações humanas nem sempre é benéfica ao solo. Ou seja, de acordo com o uso excessivo, exagerado, acaba provocando alguns danos ao solo, causando assim a erosão. E o que é a erosão? É o desgaste do solo. Vamos ver aqui. A tia colocou na lousa algumas ações em que o homem realiza que acaba causando uma consequência ao solo. Quais são elas? O agrotóxico, a destinação incorreta do lixo, o desmatamento e as queimadas. Os agrotóxicos é um tipo de substância que o homem utiliza na plantação para matar as pragas, para que elas não possam roer, comer, acabar com as plantações. Só que o que? Os agrotóxicos, o uso demais dele acaba danificando o solo, até porque essa é uma substância química que prejudica o solo e quando se infiltra no subsolo, acaba provocando também danos às águas subterrâneas. Da mesma forma, é a destinação incorreta do lixo, ou seja, o lixo exposto em qualquer lugar. Às vezes vai para o esgoto, que acaba levando para rios, lagos, mares, mas como estamos falando do solo, é o lixo exposto no chão, jogado no chão. E o lixo junto, ele acaba criando uma substância líquida chamada de chorume. E quando esse chorume também infiltra no subsolo, acaba provocando a contaminação das águas subterrâneas. E isso também tem um fator que contribui para essa contaminação, que são quem? As águas das chuvas, é isso aí. Quando chove, a água ela vai molhar todo aquele lixo essa substância molhada vai para o subsolo. Um outro fator é o desmatamento, é a retirada das árvores, da camada vegetal. Ou seja, quando o homem faz o desmatamento, ele retira aquela cobertura vegetal daquele determinado local. E quando ele retira, todo o solo fica exposto aos raios de sol, à chuva, ao vento. Então, como ele fica exposto, ele acaba ficando desgastado. Então, quando o homem faz o desmatamento, além de prejudicar as árvores que estão sendo retiradas, prejudica a vida dos seres vivos que ali habitam, que existem, e também vai prejudicar o solo, desgastando, provocando assim uma erosão.
E um outro fator também são as queimadas. Quando ele queima um determinado local, uma determinada região, acaba também prejudicando o solo, deixando ele pobre em nutrientes, removendo a cobertura vegetal e a morte dos seres vivos. Diante disso, na página 30, vamos estudar alguns cuidados com o solo. Vamos lá? Bem, a vida dos seres humanos e dos outros seres vivos dependem do solo. Conheça algumas atitudes que contribuem para a conservação desse elemento. Ou seja, o solo é rico em nutrientes, aonde ali desenvolvem-se as plantas, na qual nós, seres humanos e outros seres vivos, dependem dela para poder sobreviver. Diante disso, um dos cuidados que devemos ter com o solo é preservar a cobertura vegetal e evitar a poluição do solo. Como é que eu posso fazer a preservação da cobertura vegetal? Eu não posso retirar as plantas daquele determinado local, porque como a tia falou, as plantas elas ajudam o solo, elas protegem o solo. De quê? Dos raios solares, da água da chuva, do vento. Então as plantas elas protegem o solo e quando tiram a sua cobertura vegetal, o solo ele fica exposto, onde acaba causando o desgaste. Então, para que isso não aconteça, devemos sempre preservar a cobertura vegetal em uma determinada região. Um outro cuidado muito importante que devemos ter é evitar a poluição do solo. Como assim? Como eu posso evitar a poluição do solo? Diminuindo o uso de agrotóxico e também colocar o lixo no local adequado e não em locais inapropriados sem destinação. Devemos ter essa visão e cuidar do nosso solo. Outra maneira de evitar a poluição do solo é separando corretamente o lixo, igual como havíamos falado. Para evitar que o lixo fique todos juntos, precisamos separar. E para separar, precisamos da coleta seletiva, é isso aí. Aquelas latinhas de lixo coloridas, aonde elas possuem uma cor diferente de acordo com o material que vai ser depositado lá dentro. Como, por exemplo, o amarelo, vou colocar metal, vermelho, plástico, azul, papel, verde, vidro e marrom, o lixo orgânico, ou seja, restos de comida. Assim, podemos transformar restos de comida em adubo. O adubo ele é essencial para repor os nutrientes do solo, para o bom desenvolvimento das plantações. Diante disso, na página 31, temos o Saiba Mais, que é uma informação a mais para enriquecer o nosso conteúdo. Vamos lá! Compostagem. A compostagem é a transformação de restos de alimentos em adubo. Olha aí que interessante! Esse adubo, chamado de composto, pode ser colocado no solo, onde fornece nutrientes às plantas. A compostagem pode ser realizada com ou sem a utilização de minhocas. Vamos ver como é que funciona. Primeiro, a composteira geralmente é feita de 3 caixas que ficam empilhadas uma sobre a outra. As caixas do meio e de cima têm pequenos furos na base para a passagem de minhocas e do chorume. 2. A composteira deve ficar sempre tampada para evitar a entrada de outros animais. 3. Na caixa de cima são colocados restos de alimentos como cascas, folhas e outros resíduos vegetais.
Nela também há minhocas que realizam a decomposição desses restos de alimentos, transformando-os em adubo. As minhocas circulam entre as caixas de cima e a do meio, ou seja, as minhocas na compostagem, elas realizam o processo da decomposição. Então, ela é muito importante e fundamental na compostagem, porque ela vai decompor os restos de alimentos. Assim, facilita que esses restos de alimentos se transformem em nutrientes para o solo. 4. Quando a caixa de cima fica cheia, ela é passada para o meio. O humus produzido na caixa do meio se torna o adubo natural das plantas. Olha que legal! E o processo de decomposição realizado pelas minhocas resulta na produção de um líquido chamado de chorume, que pode ser utilizado como adubo e repelentes de pragas. Olha aí! Quando o chorume ele é produzido através de restos de alimentos, que vai servir como adubo, esse chorume vai ser um líquido bom. Agora, quando o chorume ele é produzido através de restos de lixos misturados, ele aí já não vai mais ser bom para a terra, porque aí ele pode infiltrar e acabar contaminando a água subterrânea. Então, de acordo com essas informações que realizamos na nossa aula de hoje, agora chegou a hora da atividade, aonde vocês vão realizar na página 32 e na página 33. Então, a atividade de hoje será no livro, na página 32 e 33. Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente resolve esse assunto. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!